Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas Cardoso para mais uma grande aula de História. E a gente vai dar continuidade aos grandes acontecimentos que ocorreram no início do século XX. E hoje nós iremos falar sobre a ascensão do totalitarismo, a doutrina do totalitarismo. Esse capítulo é de extrema importância para a gente poder entender o legado da Primeira Guerra Mundial, os acontecimentos que vão gerar a Segunda Guerra Mundial e também a Guerra Fria. Está tudo muito unido. Primeira Guerra Mundial, esse período entre guerras, que é da crise de 29 e a ascensão do totalitarismo, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. Então todo esse contexto está muito ligado. E o seu impacto também, inclusive no Brasil. O período que nós tínhamos ali, a Era Vargas. O que vai acontecer com Vargas depois do final da Segunda Guerra Mundial. Então, esse capítulo é de extrema importância porque vai ser a base para o entendimento de tudo o que vai acontecer no século XX e ainda até hoje tem impactos que nós sentimos. O grande medo de novas grandes guerras mundiais, a questão da interpretação das doutrinas totalitárias, a questão do fascismo e comunismo. Então esse capítulo é de extrema importância. E a gente vai conhecer um pouquinho dessa história hoje. Então vamos lá. A gente tem que entender o contexto do pós-guerra. E qual foi esse contexto do pós-guerra? Deixa eu ficar aqui. Nós temos aqui o Tratado de Versalhes. E o que foi esse Tratado de Versalhes? Com o final da Primeira Guerra Mundial, os países vencedores, quem venceu a Primeira Guerra Mundial? Inglaterra, França, os Estados Unidos entrou mais na parte final, mas a União Soviética, que era a Rússia, saiu, então ela não fez parte desse Tratado de Versalhes, e a Itália, que virou a casaca e ficou no lado dos países vencedores, que é chamado o Grupo da Entente. Então, de novo, vou escrever aqui. Inglaterra, França, esses são os principais que lutaram, que venceram a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, que entrou durante a guerra, e a Itália, que ficou conhecido como virar casaca. E o Tratado de Versalhes foram contra quem? Os países que é chamado de aliança, não são os aliados da Segunda Guerra Mundial, aliança que lutaram e perderam. O Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, que hoje é a Turquia. Esses impérios deixaram de existir, vão se transformar em várias nações. O Otomano vai virar a Turquia, de extrema importância para poder consolidar principalmente a sua posição estratégica, que fica entre a Europa e a entrada do Oriente Médio. Agora a Turquia vai se transformar numa nação amiga, aliada. O Império Otomano, que se foi visto pelos países, pela Inglaterra, pela França, assim com um certo receio, porque estava ali pegando o Oriente Médio, e o grande interesse, tanto da Inglaterra, França e depois dos Estados Unidos e até a União Soviética, em consolidar a base no Oriente Médio por causa do petróleo, o ouro negro. Então, quando você, de alguma forma, você pega uma nação que fica ali, numa ponte entre a Europa e o Oriente Médio, e agora uma nação aliada, então foi fundamental destroçar o Império Otomano. E agora você tem uma Turquia como nação amiga. A Áustria-Hungria vão virar vários países. A própria Áustria, a Hungria, aí dali vai surgir a Bulgária, a Romênia, a Iugoslávia, que hoje é a Sérvia, a Croácia, entre outros. Então vão surgir vários países do antigo Império Austro-Húngaro, e a Alemanha foi a que mais assim, sofreu os impactos desse Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, deixa eu apagar aqui, obrigou os países derrotados, no caso principalmente a Alemanha, pagar uma indenização para os vencedores. No caso, a Alemanha teve que pagar uma quantia milionária para a reconstrução dos vencedores. Então a Alemanha repassou dinheiro para quem? Principalmente para a Inglaterra e para a França.
A Alemanha perdeu o território. Perdeu o território para quem? Perdeu o território para a França. Antes da Primeira Guerra Mundial, houve as guerras entre francos e prussianos. Os prussianos eram os alemães. E como a Alemanha estava no seu processo de unificação, isso no século XIX, a Alemanha venceu a França e acabou pegando territórios ali, na Lorena, por exemplo. E ali a França ficou com um sentimento de vingança e recuperar esse território. E quando acabou a Primeira Guerra Mundial e como a França venceu, recuperou esse território. E ainda impediu a Alemanha de fabricar armas de guerra. Então a indústria bélica alemã ficou paralisada. E ainda a Alemanha, o governo alemão teve que assinar um tratado. O Império Alemão deixou de existir, agora virou uma república com um governo social-democrata, teve que aceitar todos esses termos. A população alemã se sentiu bastante humilhada. Diz que foi o maior ato vexatório da história alemã. O presidente dos Estados Unidos, que era o presidente Wilson, ele ainda falou nesse tratado que vocês estão pegando muito pesado. O presidente americano Wilson, alertou a França e a Inglaterra que esse tratado era muito pesado contra a Alemanha. Isso podia gerar uma rivalidade, podia gerar uma consequência, e de fato vai gerar. Só não gerou uma consequência imediata por causa da crise de 29, que é um capítulo à parte que aconteceu nos Estados Unidos. A crise de 29, a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, acabou impactando toda a economia global, deixando os países perdedores numa situação mais grave ainda. Tanto os Estados Unidos, a Europa, o mundo todo sentiu a crise de 29, mas a Alemanha que já estava tentando se recuperar da guerra e ainda veio uma perca de investimento. Quer dizer, quem tinha dinheiro não podia mais investir. O comércio global, o mundo mercadológico ficou paralisado. Então a Alemanha sentiu mais ainda as consequências da crise de 29, mas isso aí é um capítulo à parte que a gente vai explicar. Então, gente, e a Europa totalmente devastada e tentando se recuperar das consequências da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial, a Guerra das Trincheiras, o uso de novas tecnologias, acabou destruindo várias cidades alemãs, ou europeias, várias cidades europeias. Vilas foram destroçadas. O agro, as comunidades agrícolas, foram simplesmente para fantasmas. Então, a Europa estava tentando se recuperar de toda essa crise gerada da Primeira Guerra Mundial. Por isso que a gente tem um período aí, do final da guerra, de 1918, e onde vai estourar a Segunda, em 1939, você tem um período de 20 anos. Você fala, nossa, mas levou tanto tempo assim? Mas por causa desses fatores, e principalmente a crise de 29, que afetou mais ainda. E o que acontece? Muita gente, principalmente os militares que lutaram na Primeira Guerra Mundial, e no caso da Alemanha e da Itália, eles ficaram simplesmente largados, esquecidos, porque nos Estados Unidos, por exemplo, as Forças Armadas começou a ganhar muito destaque depois da Primeira Guerra Mundial, todo o investimento necessário na formação de pessoas, na preparação de soldados, na hierarquia militar, na construção de armas. Então, os Estados Unidos começou a focar fortemente na sua indústria bélica. E a Europa, que se foi muito forte na sua indústria bélica, mas estava sem dinheiro, então todos esses soldados ficaram largados, sem trabalho, sem salário. Aí você pergunta, uma geração que lutou na Primeira Guerra Mundial, o que eles sabiam fazer? Lutar. O que eles sabiam fazer era lutar. E agora? O que eles vão fazer? Não tem trabalho. A crise afetou. E eles começam a se organizar em grupos. E esses grupos, eles começam a buscar culpados. Por que nós estamos assim? Foi por causa somente da guerra? Mas o Tratado de Versalhes nos humilhou, nos deixou numa situação difícil. Essa crise desse mundo capitalista. Aí por isso que a gente vai ver que as doutrinas totalitárias, principalmente o fascismo e o nazismo, eles eram totalmente críticos desse modelo capitalista liberal. Eles não gostavam. Eles tinham como inimigos o comunismo e também o capitalismo, a doutrina capitalista liberal.
Então, eles criticavam, dizendo que a Primeira Guerra Mundial e também a crise de 29 deixaram eles na situação lamentável, desempregados, sem dinheiro, desesperados. Eles começam a se unir em grupos para buscar os culpados. Quem são os culpados? É o governo. E esse governo não faz nada para a gente. Grupos paramilitares, tanto na Itália como também na Alemanha, se organizam em clubes e eles começam a buscar culpados e falam que nós não podemos mais lutar pelo governo, mas nós vamos salvar o nosso país. Vamos, de alguma forma, recuperar esse poder. E esse poder não é de forma democrática. Como eu falei, são grupos militares, paramilitares. Eles vão formar partidos únicos, não aceitam o processo democrático de escolher representantes. São eles que querem salvar a nação, como eles colocam assim. Eles colocam como os protetores e os salvadores da nação. Eles se colocam nessa situação. Por causa dessa crise gerada, da crise de 29 e da Primeira Guerra Mundial. E eles querem o quê? Chegar ao poder e controlar todo o Estado. Então esse é o chamado DNA do totalitarismo. Começa lá embaixo, em clubes fazendo propagandas, convencendo a população, buscando culpados, formar grupos paramilitares, mas grupos únicos, que somente eles podem assumir o poder, eles como salvadores da pátria, e quando eles assumem, quando chega o poder, não tem nada democrático. Somos nós que vamos tocar a nação, porque se colocam como salvadores da pátria. Entenderam? Esse é o DNA do totalitarismo. Vamos ver agora 3 casos, deixa eu ver aqui, 3 casos específicos. Itália, Alemanha e a União Soviética, que é a antiga Rússia, e futuramente de novo será a Rússia. Na Itália, gente, o grande líder desse modelo totalitário é Benito Mussolini, que vai criar o chamado de fascismo. O fascismo seria uma doutrina onde coloca o Estado, a nação, o patriotismo em primeiro lugar. A história de Benito Mussolini, que na Primeira Guerra Mundial ele atuou como jornalista, ele trabalhava num jornal comunista, mas quando a guerra acaba, ele disse que tanto todas essas crises geradas pela Primeira Guerra Mundial e a crise de 29 piorou a situação da Itália, e ele ainda dizia que o comunismo não salvaria a Itália. Então, ele pega ideias que nasceram na Itália, a ideia não nasceu com ele, mas ele pega ideias sobre uma nação patriótica, onde um grupo militar deve assumir o poder e salvar a Itália. Em 1922, teve um fato muito famoso na história da Itália, que é a Marcha sobre Roma, onde esses grupos militares, sob a liderança de Benito Mussolini, vão até a sede do poder, onde você tem uma monarquia parlamentarista, onde o rei Vítor Emanuel II governava, e ele simplesmente, vendo toda a força do fascismo e o apoio da população e da mídia com Benito Mussolini, ele simplesmente entrega o poder, deixando criar um sistema ditatorial sob o comando de Mussolini. E isso teve, como eu te falei, teve apoio da população. Ele não estava sozinho. Ele tinha o apoio do seu partido único, partido fascista, o apoio popular, apoio da imprensa, agora o governo entregando poder e ainda a igreja também, lembrando que isso é uma discussão que é muito gerada até hoje, a questão do papel da igreja católica na época, tá? Não vamos julgar a igreja católica hoje, mas o papel da igreja católica na época, porque ali o Vaticano fica no lado de Roma, como é que a igreja viu, tanto na Alemanha como na Itália, a situação. E, a princípio, sim, eles apoiaram esses grupos totalitários, eles apoiaram. Lógico, depois vão pedir desculpa, vão fazer uma série de críticas, mas a princípio apoiou. Eles não perceberam as consequências que iam gerar, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto e tantas coisas, mas eles chegaram a apoiar a ascensão do fascismo, tanto na Itália como na Alemanha. E assim, Mussolini chegou ao poder. O caso alemão, gente, é mais particular ainda. Hitler, ele lutou na Primeira Guerra Mundial como soldado mensageiro. Então ele ficava levando mensagens de uma base militar para outra. E no final da Primeira Guerra Mundial, ele sofreu um atentado que está perto de uma base, andando de bicicleta, uma bomba de mostarda explode,
e deixou ele cego temporariamente. Ele ficou hospitalizado e não viu o final da guerra, ele não viu o final da Primeira Guerra Mundial. Mas ele, até se recuperar a visão, ele ouviu tudo que estava acontecendo na Alemanha com o Tratado de Versalhes. Ali deixou ele bastante furioso. Ele tentou ser um artista, pintor, não conseguiu, foi totalmente fracassado. E quando chegou na região da Baviera, ele conhece um partido que é o Nazi. O Nazi é chamado Partido Social dos Trabalhadores Alemães. Foi criado por dois irmãos, que era um partido de militares, e fazia duras críticas ao governo social-democrata, a República Social-Democrata que estava tendo na Alemanha, depois do fim do Império Alemão. Fazia duras críticas ao Tratado de Versalhes, que humilhou a Alemanha, duras críticas ao mundo do capitalismo liberal, que gerou a crise de 29, e duras críticas também à ascensão do comunismo. Então, o nazismo é um partido de militares, patriotas, bastante conservadores, que criticavam tudo que está ocorrendo na Alemanha. Gente, quando eu falo assim, os termos militares, conservadores, não levem para o lado pessoal, isso é muito importante, tá? Estamos falando do caso particular alemão. Lembrando que se você tem sua doutrina religiosa, católica, se você tem uma postura conservador, não leve para o lado pessoal. Isso é uma situação particular alemã. Estou falando das pessoas que compunham esse grupo. Não quer dizer que essas pessoas compunham esse grupo que também faz parte do que você acredita. São coisas totalmente diferentes, tá? Isso é muito importante destacar. Tá bom? Isso são fatos que estou relatando aqui, é a opinião minha, tá bom? Então, gente, olha só. Então, esse grupo, ele simplesmente deseja dar um golpe e assumir o poder. Hitler tenta dar um golpe em 1931 com o seu grupo, o Nazi. Hitler, por causa da sua habilidade oratória, tinha um discurso muito inflamado, que conseguia, de alguma forma, deixar o povo apaixonado, e o povo, de alguma forma, ficava influenciado com suas ideias e o seguia. Hitler rapidamente chegou ao poder desse grupo. E ele tenta dar um golpe. O golpe é fracassado, ele é preso, ele fica 1 ano preso. Ele é julgado e ele é condenado a vários anos de prisão, mas só cumpriu 1 ano. E lá ele escreve seu livro, chamado Mein Kampf, quer dizer, A Minha Luta, onde ele descreve como deseja recuperar a Alemanha. Esse livro vira um best-seller na Alemanha, faz um grande sucesso, e quando ele sai da cadeia, o povo fala: Hitler, você não precisa dar um golpe, você vai chegar ao poder pela política, pela via da política. E ele é eleito parlamentar mais bem votado na Alemanha, e o seu grupo, o seu partido nazi, é o segundo maior partido da Alemanha, perdendo somente para o primeiro social-democrata, que dava apoio à República Alemã. E o que acontece? Um grande incêndio que acontece no parlamento alemão, onde o segundo maior partido nazi culpa o primeiro, que é o social-democrata, o primeiro-ministro, que é o chanceler, perde o poder, e Hitler chega ao poder. E ainda vê o grande chanceler morrendo, estava velho, que era o primeiro-ministro, morre, e ele assume o poder de vez. Chamada Noite Longa dos Punhais, onde o maior partido social-democrata recebe a culpa por ter botado incêndio no parlamento, e Hitler, de alguma forma, consegue uma ascensão meteórica em 1 semana e chega ao poder em 1973 e começa a criar todo o seu modelo de Estado, que isso vai ser tema para a próxima aula. O que vai fazer para poder recuperar a Alemanha e gerar a Segunda Guerra Mundial de forma terrível. É importante destacar isso. Então, gente, a ideologia nazista alemã, ele prega o antissemitismo e o eugenismo. O que quer dizer isso? O Hitler, com seu nacionalismo exacerbado, patriotismo exagerado, ele coloca que o povo que deu origem à nação alemã, que põe a raça ariana, ele coloca como um povo especial e o povo principal e o único que deve existir no Estado alemão. Ele chama de raça ariana. E ele justifica que outros povos prejudicam
prejudicam o desenvolvimento e o crescimento alemão. Uma coisa muito importante destacar, os judeus, que desde a Idade Antiga... Esqueci os judeus demais aqui. Os judeus, por causa da diáspora, da invasão romana, desde a Era Antiga, os judeus se espalharam pela Europa. E muitos judeus viviam do comércio, de serviços bancários. E muitos judeus sobreviveram à crise de 29, mantendo o seu comércio e os bancos. E Hitler acusou os judeus de estarem roubando o Estado alemão. Por causa dos serviços bancários, por causa dos juros, por causa do comércio. Hitler simplesmente desapropria os bancos, a indústria e o comércio dos judeus. E vai colocar os judeus como escravos em campos de concentração, produzindo comida. E dizimando. Havia mais de 6 milhões de judeus, tanto na Alemanha como na Polônia, e pelo menos 4 milhões e meio morreram. Pelo menos, meu Deus, que absurdo foi isso. 75% dos judeus entre a Alemanha e a Polônia morreram em campos de concentração. Terrível, terrível falar isso. Então, Hitler ele vai pegar todo o sistema bancário, o dinheiro, as riquezas, as indústrias, as fábricas dos judeus para poder simplesmente reconstruir a Alemanha. Para poder reconstruir a Alemanha. E ele vai rasgar o Tratado de Versalhes para criar a lei de Nuremberg, onde vai tirar a cidadania dos judeus, dizer que os judeus não podiam mais conviver na Alemanha, tomar todas as suas terras, propriedades, riquezas, e daí que ele consegue o dinheiro para poder reconstruir a Alemanha. Ele reconstrói a Alemanha, ele vai esconder isso só vai ser revelado no final da Segunda Guerra Mundial, mas com o dinheiro que ele tomou dos judeus, que ele roubou dos judeus. É importante destacar isso. Então, gente, o caso alemão, por isso que a Alemanha, assim, das 3 nações totalitárias, a Alemanha que mais se destacou por causa da situação que Hitler roubou o dinheiro dos judeus para poder reconstruir a Alemanha. Ele consegue, mas roubando o dinheiro dos judeus e colocando eles em campos de concentração, criando o Holocausto, matando mais de 4 milhões e meio de judeus. 75% dos judeus que viviam entre a Alemanha e a Polônia. No caso da União Soviética, no caso comunista, também que é uma doutrina totalitária, Stalin ele chega ao poder após a morte de Lenin. Lenin foi o grande líder que levou a Revolução Russa. Ele conseguiu chegar ao poder. O que acontece é que, isso é um capítulo à parte, quando eu falo também sobre a situação da Rússia, como é que Lenin reconstruiu a Rússia. Quando Lenin morre, ele vai governar mais ou menos 5 anos a Rússia, menos de 5 anos a Rússia, o poder deveria passar para Trotsky, que era o grande aliado de Lenin. Vamos dizer assim, um doutrinador de Lenin. Mas Stalin não aceitou. Stalin perseguiu Trotsky até o México, onde conseguiu matar Trotsky. E Stalin assume o poder. E Stalin assume o poder e ele quer reconstruir a Alemanha, mas também de uma forma terrível, gente. Enquanto Lenin criou o NEP, que foi a nova economia política na União Soviética, onde ele chamou, a princípio, a burguesia capitalista para ajudar a reconstruir. Depois criou um Estado comunista, onde desapropriou indústrias e terras da burguesia. Stalin simplesmente criou os chamados planos quinquenais, onde tomou todas as terras e indústrias da burguesia, da população russa, e ainda obrigou que a cada 5 anos, em 5 anos de intervalo, eles tinham que entregar um resultado econômico gigantesco. Produção de tudo, em todas as áreas. Em cada 5 anos você tem que produzir uma certa quantidade. Mas, gente, isso num sistema totalmente terrível. As pessoas morriam de trabalhar. E aqueles que questionavam eram presas, mortas.
Até hoje se discute quantas pessoas morreram nesse período onde Stalin ficou no poder. Na sua ditadura comunista, quantas pessoas morreram? Falam-se em mais de 10 milhões de russos. A história está revisando ainda, mas ninguém sabe a quantidade, mas foi um número absurdo de mortos. Por causa de quê? Desses planos quinquenais, onde Stalin falou, a cada 5 anos, vocês me entregam essa quantidade para poder reconstruir a Rússia, transformar uma grande nação comunista, soviética, senão vocês vão pagar o preço. E muitos pagaram. Mas Stalin, até o início da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética tinha se transformado numa grande potência mundial. Mas a qual custo? É muito importante destacar isso. Tanto que Stalin fez na União Soviética e Hitler na Alemanha, eles vão reconstruir os seus países, suas nações, transformando em grandes potências, mas a qual custo? Na morte de milhares de pessoas patriotas? Não se justifica. O crescimento econômico não se justifica pela morte das pessoas. Não é que estou dizendo isso. É questão de sensibilidade humana. Então, gente, esses países crescem e eles criam vários mecanismos para poder controlar e perseguir os opositores. A Gestapo na Alemanha, a OVH na Itália e o NKVD é simplesmente, vamos dizer assim, ou departamentos, ou secretarias, ou até exércitos paralelos, no caso do Gestapo na Alemanha, que investigavam, perseguiam, prendiam, torturavam e eliminavam e matavam os opositores. Por isso que é chamado o grande mecanismo do medo. Por quê? Porque eles não aceitavam a oposição. A democracia permite o quê? Que grupos opositores critiquem para não deixar os governantes, a situação, cometer excessos. Mas em estados totalitários, comunismo, fascismo e nazismo, eles não aceitam simplesmente essa oposição. Empregam medo, empregam terror com departamentos e grupos paralelos, perseguindo, prendendo, torturando e até assassinando os opositores. E assim, gente, tudo isso vai gerar a caminhada para o estouro da Segunda Guerra Mundial, que é o capítulo à parte. Primeiro, o Tratado de União entre Roma e Berlim, entre Mussolini e Hitler, sobre os acordos de Munique, que principalmente assim, que a Alemanha prometeu. Quando a França e a Inglaterra percebem que a Alemanha está se reorganizando, crescendo, e deixou de novo sua indústria bélica fortemente preparada para uma guerra, onde Hitler promete que não invadiria nenhum país, que somente é uma questão de crescimento econômico, mas até invadir a Polônia, para gerar guerra global. Mas isso vai ser um contexto que a gente vai estudar no próximo capítulo. Então, vamos lá, revisar rapidamente. Quais são os fatores que levaram à ascensão do totalitarismo? Lembrando que o Tratado de Versalhes da Primeira Guerra Mundial, que humilhou os derrotados, principalmente a Alemanha, e a crise de 29, que de alguma forma desencadeou mais ainda a crise econômica, principalmente dos países derrotados, gerando grupos paramilitares para poder chegar ao poder. Como aqui é totalitarismo, como o totalitarismo se construiu na Itália, lembrando que Benito Mussolini, que foi um jornalista da Primeira Guerra Mundial, ele cria o seu grupo através das ideias fascistas, faz a marcha até Roma e lá o rei, que era uma monarquia parlamentar, entrega o poder para Mussolini, com o apoio da população, da mídia e da igreja. Como Hitler chega ao poder? Lembrando que a trajetória de toda a história de Hitler, de soldado mensageiro na Primeira Guerra Mundial, e vê a crise de 29 prejudicando o Estado alemão, ele entra no grupo, no partido nazi, lá consegue virar o grande líder, tenta dar um golpe, é preso, mas escreve seu livro. Com isso, ele consegue virar um parlamentar e com um incêndio no parlamento alemão, ele consegue derrubar
o maior partido e o chanceler e chega ao poder. Descreva o contexto soviético para o crescimento do poder de Stalin. Com a morte de Lenin, Stalin começa uma guerra contra Trotsky, persegue ele, mata ele e Stalin cria planos quinquenais a cada 5 anos, obrigando a população russa a transformar a União Soviética em uma grande nação, mas a um custo enorme de vidas, e assim a União Soviética vira essa grande potência na Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo capítulo a gente vai entender melhor as consequências da Segunda Guerra Mundial, tudo gerado nesse período entre guerras e por causa dessa ascensão do totalitarismo. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.